começando aqui a nossa aula, Introdução à Cosmovisão, e o professor sou eu, reverendo André Cunha Barbosa Lima, e o tema que nós vamos tratar hoje é um tema muito caro para mim. Por que eu falo que é um tema muito caro, muito importante para mim? Porque este tema, ele me acompanhou em boa parte do meu estudo no seminário, sempre foi um tema que me interessou bastante, mas para além desse estudo do seminário, ele foi um dos meus projetos de monografia, foi parte do meu projeto de monografia, e eu também tenho me detido um pouco nesse tema já agora no início do mestrado. Então, eu quero começar dando alguns motivos para você do porquê você deveria assistir essa aula, ou por que essa aula é importante para você na sua compreensão da vida cristã, no que isso pode te ajudar e como isso vai contribuir mais para o seu desenvolvimento. Então, 4 pontos que eu destaquei aqui, depois nós acrescentaremos outros e aprofundaremos, mas eu quero que você comece essa aula interessada, porque por vezes nós vamos trazer aqui alguns elementos que podem parecer um pouco técnicos, mas vai ser importante essa construção. Então, por que você precisa assistir essa aula? Primeiro, compreensão de um termo que tem sido usado tanto na igreja como em diversas discussões seculares. Então, é um termo que, por vezes, tem sido muitas vezes dito e tem sido tema de conferências na igreja, mas é título de livros e temas importantes de autores que têm influenciado a nossa nação, as discussões dos nossos dias. Então, o tema cosmovisão é um tema muito importante. Veja que eu coloquei aí seculares entre aspas, porque nós não cremos nessa distinção, né, de sagrado e secular, mas é o termo que, por vezes, se usa na falta de um termo mais prático e melhor para poder falar de questões voltadas para a prática da lida diária e das questões que estão à nossa volta, ok? Então, além disso, o uso apologético da cosmovisão é outro elemento importante para você, porque ele permite que você saiba se posicionar utilizando a cosmovisão e dar respostas e fazendo boas perguntas, tanto na sua lida para com os crentes e para com os descrentes. Além disso, nós podemos falar da compreensão e da aplicação de conceitos bíblicos, e nós falaremos de maneira um pouco mais detida e aprofundada nessa noite, como, por exemplo, do termo coração. E, por fim, o desdobramento desse conceito nas mais diversas áreas práticas do conhecimento e tudo mais, né? Então, a gente também vai falar rapidinho sobre isso durante essa nossa aula da noite. Então, como é que essa nossa aula ela vai funcionar? Primeiro, o nosso principal objetivo e o nosso principal foco nessa aula de hoje é nós entendermos com profundidade o que é a cosmovisão. Então, o nosso objetivo, a nossa caminhada nessa aula vai ser uma caminhada de alguém de alguém que está construindo o conceito. Nós vamos começar, por assim dizer, com essa pergunta, o que é cosmovisão, e nós vamos terminar respondendo essa pergunta da melhor maneira que nós podemos fazer, na minha compreensão, hoje, com a visão que nós temos nos nossos dias, à luz das Sagradas Escrituras. E como nós vamos poder aplicar um pouco este tema. E para que essa aula ela se estruture e ela corra bem, a gente vai ter aí 5 pontos. Primeiro, um breve, eu coloquei breve, mas entenda um brevíssimo histórico deste conceito, e os irmãos vão entender por que a gente precisa ter esse histórico. Depois, como os primeiros autores cristãos lidaram com o termo, né? Então, depois desses primeiros autores cristãos, vai chegar um momento que vai ter uma volta, e a partir disso vai começar a se ter uma compreensão da lógica de coração ligado ao termo da cosmovisão, e nós vamos falar um pouquinho também sobre isso.
depois como os autores cristãos recentes lidaram com esse tema e, por fim, algumas considerações finais, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, há dois fatos, há dois pontos que precisam estar fixos na nossa mente quando nós começamos a estudar a cosmovisão. Primeiro, esse conceito ou essa palavra, esse termo, ele é relativamente recente. Então, é uma discussão que os irmãos vão ver que está lá no final do século XVIII, principalmente no século XIX e XX, né, são quando esse termo é mais discutido. Agora, apesar desse termo ser relativamente recente, a cosmovisão em si, ou seja, o significado desse termo, é tão antigo quanto o próprio ser humano é. Então, a cosmovisão é algo que existia no ser humano antes mesmo que ele fosse ou não consciente disso. E nesse nosso processo de conceituar o que é cosmovisão, o James Sire, que é um dos principais autores, e depois, quando a gente terminar aqui, eu vou mostrar o livro para os irmãos com um pouquinho mais de detalhes, ele traz uma concepção muito interessante, que a forma como nós concebemos, ou a forma como alguém conceitua a cosmovisão, vai depender da própria cosmovisão dele. Então, a gente vai ver principalmente isso quando a gente estiver fazendo aquele breve apanhado histórico do termo cosmovisão, como a gente vai começar agora, ok? Então, um breve histórico. Esse homem simpático aí é um homem importante para a história do pensamento da nossa época, Immanuel Kant. Este homem ele foi o responsável por uma virada na filosofia e que afeta bastante os nossos dias. E este homem foi o primeiro a falar sobre o termo cosmovisão, que é essa palavra bela aí em alemão, que eu vou tentar chamar de Weltanschauung. Se eu não estiver exato no termo, algum irmão que está com o alemão um pouquinho mais afiado do que o meu, depois me corrija. Então, este termo ele não foi muito aprofundado por Kant, mas ele falava da cosmovisão como a capacidade do ser humano de perceber a realidade sensível. Então, já ali há uma semente daquilo que vai ser discutido. Na sequência, um autor de mesma nacionalidade, o Wilhelm Dilthey, ele começou a aprofundar um pouquinho mais a compreensão desta palavra alemã gigante, que eu sempre vou chamar de cosmovisão aqui, mas apesar de ter outras traduções, como mundividência e outras coisas do tipo, mas fixemos em cosmovisão. E o James Sire, ao falar da compreensão de Dilthey sobre a cosmovisão, ele já vai mostrar um aprofundamento maior. Então, vai falar de um conjunto de categorias mentais resultante da profunda experiência de vida que determinam essencialmente como uma pessoa entende, sente e responde ao que percebe do mundo à sua volta e aos enigmas que ele apresenta. Então, veja, a gente já está falando de um detalhamento muito maior dessa ideia de cosmovisão. Então, conjunto de categorias mentais que resultam, né, de uma lida, de uma experiência com as questões da vida e que influenciam a maneira como a pessoa sente, a maneira como a pessoa lida com os desafios do mundo à sua volta, ok? Houveram outros autores que são dignos de serem citados, pessoas importantes também, pensadores importantes para a história da filosofia e do pensamento da nossa época, como Nietzsche, como Hegel. Eles, de acordo com as suas cosmovisões, lembra que a gente falou isso? De acordo com a sua cosmovisão, você muitas vezes conceitua o que é cosmovisão. Então, Nietzsche, ele vai falar da cosmovisão como algo, como um produto, né, do seu tempo, porque para ele a cosmovisão não passava de retificação, ou seja, criações subjetivas dos homens para atribuir sua perspectiva à natureza, Deus ou a qualquer outra autoridade presumida. Então, como o ser humano percebia, né,
o que estava à sua volta e atribuía isso a Deus e a outras autoridades. Hegel, da mesma maneira como ele é conhecido por falar sobre a dialética, né? Ele vai falar sobre a cosmovisão como um fenômeno do espírito dialético da história, que se tornam em percepções, atitudes e estados das diversas ou das mais diversas visões da realidade. Então, esta é uma outra compreensão. Então, além de Nietzsche, além de Hegel, nós temos aí outras pessoas, e aqui eu quero apenas fazer passar de maneira bem rápida por como pessoas de diversas áreas fizeram o uso do termo cosmovisão. Então, por exemplo, nós temos historiadores alemães que usaram esse termo, né, para definir as formações culturais e os padrões que se podiam observar nos diversos povos. Alguns antropólogos utilizaram esse termo para poder falar de um conceito de como povos em diversas regiões do mundo tinham as formas de interpretar a realidade. Ou então nós vemos o próprio Michael Polanyi, que é um filósofo da ciência, falando sobre como a ciência, a partir da sua cosmovisão, e ele está criticando aqui a ciência moderna, tem um efeito destrutivo no ser humano, porque ele faz o homem mudar a forma como ele vê o mundo e divorcia o ser humano da sua base moral. Então, por que eu estou trazendo todos esses exemplos aqui? Porque quando a gente conversa sobre cosmovisão, eu creio que um grande desafio que nós temos para poder lidar com esse tema, para poder lidar com esse termo, é o desafio que sai da mão do teólogo, que sai da mão do pastor e acaba caindo na mão de cada uma das pessoas que está ouvindo, do cristão que vai lidar com essas áreas, de poder entender o que é cosmovisão, de poder entender o que é cosmovisão cristã e aplicar essa cosmovisão, partindo do pressuposto que agora ele entende isso, nas mais diversas áreas. Então, como, por exemplo, a cosmovisão cristã ela vai influenciar a antropologia, a pedagogia, a matemática, a biologia, a arquitetura, música, que eu coloquei apenas algumas áreas, mas qualquer área que você colocar aí à mão, a maneira como o cristão vê o mundo, e a gente vai descer um pouquinho mais nessa conceituação, vai precisar influenciar a maneira como você está lidando com as coisas à sua volta. Então, esse é um desafio para vocês. Então, que sai aqui da teologia e que vai para cada um, para a área onde cada um está tocando, ok? Então, alguns primeiros autores cristãos... Eita, calma aí que meu compartilhamento saiu. Compartilhar a tela. Ok, então, alguns autores cristãos, eles lidaram com o termo, eles começaram a lidar com o termo. E para que a gente entre nessa parte aqui do nosso estudo, é necessário a gente também fazer outras considerações. Então, vamos lá. Primeiro, apesar desse termo ele ser emprestado, a gente viu que esse termo não nasce na teologia ou algo assim do tipo, apesar desse termo ele ser emprestado, nós vamos ver que para esse diálogo acontecer, para se pegar esse termo e trazer para o cristianismo, não foi um caminho impensado da parte dos teólogos que fizeram isso. Não, houve uma lapidação e um caminho para que esse termo se tornasse adequado. Então, lembra que a gente falou? Você acaba conceituando cosmovisão de acordo com a sua maneira de ver o mundo. Então, influenciando a maneira como os cristãos também se valeram do termo cosmovisão. E o próprio Philip Graham Hyken, ele faz uma asseveração bem importante sobre o porquê que esse termo ele acabou sendo adotado com tanto afinco pelos cristãos. Ele diz assim: talvez não surpreenda que o conceito da cosmovisão tenha encontrado eco na igreja em especial. Afinal,
os cristãos têm uma perspectiva do mundo e a cosmovisão serve como suporte útil para explicar porque vemos as coisas da forma diferente das outras pessoas. Então, olha que interessante isso daqui. A gente está aqui falando de um termo que você, por exemplo, se você estiver estudando, fazendo a sua monografia na faculdade, é um termo que você tem ali uma ponte para poder fazer e para poder utilizar e para poder falar de uma perspectiva diferente daquilo que as pessoas estão falando nos nossos dias. E os cristãos, eles dominam esse termo com mais vamos dizer assim, de maneira mais abrangente nos nossos dias que a grande maioria das outras pessoas, porque é um termo que foi adotado pelos cristãos, porque os cristãos têm essa perspectiva, né, de querer mostrar para o mundo o porquê que eles pensam diferente. E o termo cosmovisão, ele é bem útil para isso. Então, a gente falou sobre a importância apologética, né? Então, isso aqui vai ser importante para a gente poder falar também. Então, esse termo original, né, esse Weltanschauung, ele continha uma perspectiva do mundo mais individual e menos comunitária. E uma das primeiras mudanças que acontecem quando o cristianismo toma essa palavra para poder lidar com o mundo e para poder falar dos desafios que estão à volta, é utilizar esse termo mais naquilo que são os pontos comuns da sociedade, que podem ser observados, e que, por exemplo, os cristãos têm entre si, um ponto comum. Então, se a gente for descer numa análise muito fina da cosmovisão, cada pessoa vai ter a sua própria cosmovisão, com pontos comuns à sua sociedade, às pessoas que estão à sua volta, aquilo que é fundamental para ela e para outras pessoas, mas a gente pode falar de cosmovisões comunitárias também, com tranquilidade, porque quando nós olhamos para as comunidades, nós vemos pontos em comum de cosmovisão. Então, o cristão, normalmente, ele está abraçando e lidando com cosmovisão nesse sentido. E o primeiro autor cristão a falar da cosmovisão foi o presbiteriano, o pastor presbiteriano escocês James Orr. E ele utilizou como esse termo justamente com o objetivo apologético, com o objetivo de defesa da fé, de lidar com as pessoas à volta e dar respostas aos desafios intelectuais que ele tinha ali na sua época. Então, o chamado, né, a hora que os cristãos começam a pegar esse termo foi justamente na maneira de lidar com o mundo e de dar respostas ao mundo à sua volta. E este pastor escocês, James Orr, ele afirma o seguinte, ou ele denota que a cosmovisão denota a visão mais ampla que a mente pode ter das coisas, no esforço de compreendê-las como um todo, do ponto de vista de alguma filosofia ou teologia em particular. E é interessante a gente destacar que, para Orr, as cosmovisões, elas provêm, ainda que elas tenham essa visão ligada à mente, à interpretação ou à exposição, né, deste ponto de vista, dessa filosofia, teologia particular, ela está ligada não apenas ao intelecto, mas às constituições íntimas, internas do ser humano e que influencia nas razões que são realizadas. Então, fica com isso em mente, porque isso vai te ajudar nesse desdobramento que a gente vai fazer agora para frente. Então, olha só, o segundo autor deste primeiro período, aí que dá continuidade, em alguma maneira, ao trabalho de Orr, é o outro filósofo, ou estudioso, pelo menos do ramo da filosofia, o reverendo Gordon Haddon Clark. E o Clark, ele aborda diversos sistemas, ele vai falar de muitos deles, vai falar do sistema ateu, né, o naturalismo cientificista, ele vai falar de vários outros tipos de pensamentos, e ele vai mostrar como o cristianismo ele tem um princípio
um princípio especial, ou seja, como ele vai citar aqui, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. O cristianismo tem, ou poderíamos dizer, o cristianismo é uma visão que abrange todas as coisas. Ele presume que o mundo material e espiritual devem ser um sistema organizado. Como consequência, se for preciso defender o cristianismo contra as objeções de outras filosofias, o único método adequado será amplo. Então, ele está falando do cristianismo como uma visão capaz de abranger, de interpretar as coisas e de dar uma resposta coerente para aquilo que está à volta. Então, contra todas as demais perspectivas, o cristianismo ele tem esta vantagem e o cristão em si tem essa vantagem. Ele conhece a verdade de Deus e só assim, conhecendo a verdade de Deus, nós podemos dar respostas coerentes para o mundo. Então, o que o Clarke está tentando destacar aqui é que, contra todas as outras filosofias e religiões, o mundo é algo lógico. O mundo é algo que tem um sistema organizado e que a gente não pode simplesmente abrir mão disso. Pelo contrário, se o mundo tem um sistema organizado e se há verdade no mundo, nós que conhecemos a verdade temos a capacidade de interpretar e de dar respostas coerentes. E só o cristianismo consegue dar respostas coerentes às questões de fato que nos cercam no mundo. Então, este é um fato importantíssimo e marcante aí do pensamento do Gordon Clark. Na sequência, apesar de ter vindo um pouquinho antes, e eu trago esse autor com um objetivo, o Abraham Kuyper, ele também fala deste sistema de vida. E a obra do Abraham Kuyper, que ficou mais conhecida, é a obra Calvinismo, e ele fala deste sistema de vida, que aqui ele defende como sendo o calvinismo, que mais do que teologia é um pensamento que lida com o mundo que está à nossa volta. Fala sobre política, sobre artes, ciências e tantas outras coisas que a gente possa querer aí de alguma maneira lidar, interpretar e falar. Então, o calvinismo ele tem essa característica de lidar com o mundo e de dar respostas àquilo que está à nossa volta. Afinal de contas, ele é um sistema de pensamento que se baseia em 3 relações fundamentais: da relação do homem com Deus, da relação do homem com o seu próximo e da relação do homem com o mundo criado. Então, a gente vê aqui um eco, né, do pensamento da teologia que a gente tira lá de Gênesis, dos 3 mandatos, do mandato com Deus, do mandato com o próximo e do mandato com a cultura. Então, essas 3 relações fundamentais da existência humana, elas só têm resposta lógica, só têm resposta plausível quando ela é feita a partir da verdade. Então, ele começa a argumentar, esse é o trabalho dele no seu livro, que veio de uma série de palestras que ele deu, falando sobre como o calvinismo ele tem vantagem em relação aos outros sistemas pagãos, islâmicos, romanos, dos romanistas, do modernismo, na maneira como lida com a realidade. E, mais uma vez, a gente vê uma cosmovisão que surge daquilo que o autor chama de seu princípio, seu mais profundo princípio de vida. E aqui nós chegamos ao último autor dessa primeira fase que nós estamos falando, mas, sem dúvida, o homem que, vamos dizer assim, deu uma virada nessa conversa, nesse jogo, nessa interpretação. Então, o nome dele é Hermann Doivert, e o Doivert, ele deu um passo a mais e que vai influenciar os autores da nossa época que estão lidando com cosmovisão. Então, o Orr, como a gente viu já lá no início, ele falou de uma cosmovisão que surgia de constituições íntimas do ser humano. Já o Abraham Kuyper, ele fala da cosmovisão como surgindo, como vindo do mais profundo princípio
de vida. E é aqui, é nesse ponto, de onde vem a cosmovisão, por assim dizer, que o Hermann Doivert vai aprofundar e vai chegar a uma compreensão mais próxima daquilo que as Sagradas Escrituras nos mostram sobre a maneira como nós devemos lidar com cosmovisão, apologética, e aí a gente vai desdobrar isso nos autores mais para frente. Então, esse autor ele vai defender que mais fundamental do que cosmovisão seria a orientação religiosa do coração, ou seja, os compromissos espirituais do mesmo. Então, esta cosmovisão, ela é uma conversa que a gente tem que ter no segundo plano. A gente tem que entender algo que vem antes deste plano. E ele vai dizer o seguinte, eu vou ler essa citação: a alma, que aqui está sendo apresentada como sinônimo de coração, é o ponto focal religioso da existência humana. Nela, todos os raios divergentes da luz coincidem antes dessa fonte que seja refratada pelo prisma do tempo. Uma vez, Agostinho lembrou que, em certo sentido, a alma é idêntica ao nosso relacionamento com Deus. Então, este autor, Hermann Doivert, ele vai falar de dois compromissos básicos que são possíveis, porque se nós estamos falando de coração, de orientação do coração, por assim dizer, de compromissos básicos, são duas possibilidades que nós podemos observar à luz da Escritura. Primeiro, um dinamismo do Espírito Santo na sua filiação para com Deus, ou seja, o homem convertido, que é a primeira orientação, e a segunda orientação é o homem contrário ao Espírito de Deus, o homem em apostasia ao Deus verdadeiro. Então, perceba como, antes de falar de cosmovisão, ele consegue perceber que há algo que baseia a cosmovisão e que vai influenciar em duas direções possíveis. Uma direção em direção a Deus ou direção contrária a Deus. Então, cosmovisões não são apenas sistemas filosóficos na visão de Doivert, mas antes são compromissos pré-teóricos que mais têm a ver com o coração do que a mente. Ou seja, há algo que se vê na cosmovisão, que chega à cosmovisão, mas que nasce de um compromisso anterior, um compromisso anterior à própria capacidade de teorizar e que tem a ver com a direção que o coração do homem está. E aqui, antes de nós falarmos sobre os autores ou continuarmos a desdobrar um pouco essa conversa com os autores, eu queria dar uma parada com os irmãos aqui que estão acompanhando, com você que está nos acompanhando, e ver como esta compreensão da lógica de coração é uma compreensão que está presente nas Sagradas Escrituras. E isso flui ali principalmente do Antigo Testamento, e essa ideia de coração vai ser vista no Novo Testamento. A gente vai ver apenas alguns textos, a gente não tem como ver uma quantidade ou fazer um estudo todo focado neste ponto, mas os textos que nós veremos vão ser suficientes para a gente entender, e aqui é por isso que eu digo que, principalmente para o Antigo Testamento, que para o judeu o coração não era um órgão que bombeava sangue, como nos nossos dias, no sentido teórico, né? É lógico que bombeava sangue do judeu do mesmo jeito que bombeia para a gente, mas quando ele fala de coração, ele não está falando desse órgão do corpo humano que nós, com a nossa visão, muitas vezes cientificista, diminuímos o coração somente a isso. Ou então, um coração dos sentimentos, como muitas vezes ele é enquadrado e dito aí na nossa época, né? O órgão dos sentimentos, a gente fala de amor, aí já vê aquele coraçãozinho. Não, o coração é um resumo do ser humano, de quem ele é, do seu centro, é ali um sinônimo de alma, de quem ele é. Então, o ponto mais central do ser humano. Então, veja só como o Provérbios vai mostrar aqui para a gente esta intercambiabilidade
do ser humano com o seu coração, do coração representando quem o ser humano é verdadeiramente. Então, ele vai falar assim para a gente lá em Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, como quando a gente olha na água e ali vê o reflexo do nosso rosto, assim quando nós conseguimos, ou se nós conseguíssemos olhar o coração, o íntimo do ser humano, ali estaria refletido quem de fato o ser humano é. é. E como é que isso influencia nas atitudes do ser humano? Já desdobrando um pouquinho mais daquilo que a gente viu ali em Provérbios, no capítulo 27. Provérbios 4:23 a 27 vai falar isso para a gente. Então, esse texto aqui é bem conhecido, tem sido bem dito, bem repetido nos nossos dias. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, veja como este verso nos diz que o coração deve ser guardado acima de tudo. Mas olha que interessante. Olha a partir do verso de número 24. Começa a dizer assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então perceba que a partir do verso número 24 não se fala mais nada do coração. Mas lá no 23 fala que ele deve ser guardado sobre todas as coisas. Por que tem essa relação? Então é exatamente isso. O que o autor está querendo mostrar para a gente aqui em Provérbios, o que o sábio está querendo mostrar para nós, é que o coração ele deve ser guardado sobre todas as coisas. Por quê? Porque tudo aquilo que sai da nossa vida, tudo aquilo que influencia os nossos demais membros, vem da onde? Vem do coração. Não é à toa que a Bíblia vai repetir: a boca fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que os nossos lábios, que a nossa boca fala, vem do nosso coração. Então, por isso que quando a gente desvia da perversidade, por isso que a gente deve desviar da perversidade dos lábios. Os teus olhos, eles devem olhar direito, mas isso vem da onde? Do coração. Pondera as veredas dos teus pés, todos os teus caminhos sejam retos, não pise o seu pé no mal. Então, tudo isso tem a ver com um direcionamento interno do coração. E a palavra de Deus ela vai mostrar para nós como o coração, ele, além de ser o resumo do ser humano, além de influenciar tudo aquilo que o ser humano faz, é onde o ser humano guarda aquilo que ele tem de mais importante. Cristo Jesus vai falar isso para a gente lá no Sermão do Monte, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, isso tanto no sentido de adoração a Deus, quanto de inimizade contra Deus. Muitas vezes o nosso coração está posto em coisas que não são Deus. Então, isso é uma direção idólatra, ou como o Doiverd vai colocar, né? É uma direção apóstata em relação a Deus. Então, o coração ele está plantado em algum lugar e ele busca aquilo ali, ele tem afeições por aquilo ali, e o ser humano acaba vivendo em função de onde o coração dele está ali colocado. E é por isso que a mudança de coração, ela é a única, de fato, mudança real. Perceba que aqui também, coração e espírito são postos como sinônimos, né? Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha que interessante como se fala aqui, como se posta a questão da mudança a partir de uma mudança de coração. Então, os estatutos, os juízos, eles serão observados quando Deus renovar o coração, dando o quê? O espírito dele ali, né? Transformando a partir do espírito dele, e como nós já vimos nas nossas matérias de soteriologia, né? É o espírito vivificador, é o espírito que dá vida, é o espírito que transforma. Então,
Essa é a lógica que nós vemos de coração nas Sagradas Escrituras, de algo que antecede a maneira como o ser humano lida com aquilo que está à sua volta, de algo que antecede com as práticas que estão ao derredor. Então, não é simplesmente o querer guardar os estatutos. Antes de querer guardar os estatutos, que é simplesmente uma prática legalista, há necessidade o quê? De transformação, de mudança de coração. E então, a partir dessa compreensão aqui que foi plantada por Hermann Doivert, nós vamos ver como os autores cristãos do nosso tempo, então, a gente vai falar de 3 aqui, 2 deles estão vivos e um deles morreu tem 3 anos, infelizmente. Então, como este pensamento, como essa lógica de cosmovisão que começa lá em Or e é desdobrada e é aprofundada ali, principalmente com o Hermann Doibert, agora vai começar a mudar, a influenciar a compreensão desses novos autores. E a primeira que eu quero citar aqui desses autores mais recentes é a abordagem da Nancy Pearcey. A Nancy Pearcey é uma autora, desses autores aqui que eu estou destacando, ela é aquela que fala sobre a cosmovisão cristã em si, com mais profundidade. Então, ela tem um livro chamado Verdade Absoluta. Se você quiser ler esse livro, você vai ganhar muito na maneira como o cristão ele deve ver o mundo e relacionar com o mundo. Então, ela vai interpretando muitos fenômenos da nossa época a partir da cosmovisão cristã. Mas veja, aqui nós estamos conceituando a cosmovisão, e a cosmovisão de maneira cristã. E aí que eu quero que a gente se detenha mais nisso do que em estruturar a cosmovisão cristã em si, que a gente consegue fazer à luz das aulas que nós estamos tendo. Então, a Nancy Pearcey ela vai falar primeiramente de um mapa mental que nos permite navegar de forma eficaz no mundo, ou ainda a impressão da verdade objetiva de Deus na nossa vida interior. Então, veja que ela começa falando desse aspecto de interpretação, que veja, não é a gente não resume cosmovisão à interpretação, e nem ela vai fazer isso, mas cosmovisão está ligada também à mente. Então, esse mapa mental é composto de uma série de princípios expressos em questões fundamentais, como quem somos, de onde viemos, qual é o propósito da vida. Então, muitas vezes as pessoas elas vão exprimir a sua cosmovisão a partir de perguntas como essa. Então, você quer saber como uma pessoa, qual é a cosmovisão de uma pessoa? Veja como ela responde essas perguntas. Então, essas perguntas elas vão ajudar a você a responder, né? A responder ou a entender a cosmovisão da pessoa que está à sua volta. A Nancy Pearcey ainda vai destacar que o posicionamento bíblico aponta que as nossas escolhas são orientadas tendo como fator principal uma crença suprema, ou ainda o nosso compromisso religioso. Então, veja como aqui a Nancy Pearcey está trazendo a cosmovisão lá para aquilo que a gente estava conversando antes com o Hermann Doivert, como algo que flui de uma crença suprema. Há um ponto central, há um compromisso central de onde essa cosmovisão vai se desdobrar. Então, entenda aqui onde a gente está chegando no final das contas. Apenas um compromisso religioso voltado a Deus vai nos fazer experimentar uma cosmovisão estruturada, capaz de responder bem aquelas perguntas. Quem que eu sou? De onde que eu vim? Para onde eu vou? Apenas um compromisso central orientado em Deus, uma crença suprema voltada para o Criador verdadeiro, Deus da aliança, vai nos dar essa resposta. E um ponto que a Nancy Pearcey ela vai nos ajudar a caminhar um pouco mais é na questão da cosmovisão como sendo não algo simplesmente que nós temos, mas algo que nós também desenvolvemos. Então, ela envolve um crescimento espiritual, intelectual e desta capacidade de interpretar o mundo à nossa volta
a partir dos óculos divinos. Então, normalmente, por isso que quando se fala da cosmovisão, se usa, né, muitas vezes nessas propagandas, como aqui a gente está fazendo do nosso curso, né, o óculos como um elemento para falar de cosmovisão. Um outro autor que fornece algumas compreensões importantes sobre esse tema é o David Nagel. O Nagel ele vai conceituar a cosmovisão da seguinte forma: ele vai falar que cosmovisão, assim, é um sistema semiótico de sinais narrativos que cria um universo simbólico definitivo, na maior parte, o responsável pela conformação de uma variedade de práticas humanas e determinantes da vida. É aquele mapa mental, veja o mapa mental aqui de novo, pelo qual o mundo é conhecido. O coração humano é o seu lar e fornece um lar para o coração humano. Então, o que ele vai falar? Que o mundo é um sistema de sinais semióticos, sistema de sinais narrativos. A gente não vai entrar em detalhes aqui do que é semiótica ou mais, mas é um mundo que tem sinais, é um mundo que pode ser interpretado, é um mundo que pode ser conhecido, que pode ser estudado. E o ser humano, a partir do seu coração, ele vai formar um mapa mental, e esse mapa mental ele vai tanto ajudar a determinar como o ser humano está conhecendo e lidando com o mundo, e vai trazer ali uma espécie de, vamos dizer assim, paz para o coração. Então, ele vai estear o coração dele naquela compreensão. Então, essa compreensão ela pode estear o coração de maneira falsa. E a gente vai ver que vai ter um autor mais para frente que vai falar, que vai ser o último autor, que vai falar isso com mais propriedade na maneira como a gente vai lidar. Então, como a gente acabou de falar, em outras palavras, a pessoa cria uma maneira de interpretar os sinais do mundo, lidar com eles, formando um mapa mental que vem uma disposição de uma disposição de coração e que, por sua vez, alimenta o coração naquilo que há de mais central. Mas, por fim, só para a gente poder desdobrar um pouquinho mais o conceito de cosmovisão, eu quero falar do James Sire. O James Sire ele foi influenciado pelo Nagel, a partir do momento que ele viu, ele já falava de cosmovisão antes, mas a partir do momento que ele leu, né, que ele teve contato com os escritos do Nagel, ele foi obrigado, ele mesmo fala isso no livro dele, a aprofundar mais a sua compreensão sobre cosmovisão e a trazer uma obra a mais. Daqui a pouco eu vou dar algumas referências para vocês. Então, ele refinou mais a sua compreensão e chegou a esta conceituação da cosmovisão, que eu creio que é a mais útil na nossa maneira de lidar com o mundo e que vai facilitar a maneira como nós lidamos, damos respostas e defendemos a fé cristã, né? Fazemos apologética. Então, só os risquinhos aparecendo aqui, mas ainda não estão atrapalhando, não. Então, cosmovisão é um compromisso, é uma orientação fundamental do coração. Então, lembra aquilo que a gente falou sobre a cosmovisão, fluindo principalmente de uma disposição do coração em direção ou a Deus ou contrária a Deus. Então, a cosmovisão ela vem dessa orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou num conjunto de pressuposições. Então, veja, esta cosmovisão ela pode ser expressa na maneira como a pessoa conta sobre este mundo que ela interpretou. Lembra lá dos sinais semióticos? Então, a pessoa ela vê o mundo, imagina, uma pessoa que vive numa tribo afastada, ela tem uma narrativa sobre o mundo, e ela conta essa narrativa numa história, num conjunto de pressuposições. Essas suposições, elas podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Então, a cosmovisão, ela pode ter uma história falsa, na qual ela está sendo contada, que nós sustentamos ou que nós defendemos, e esta forma de defender essa cosmovisão, ela pode ser consciente, pode ser subconsciente ou consistente ou inconsistente. Então,
a maneira como nós defendemos essa história que pode ser falsa ou verdadeira, pode ser de uma maneira consistente ou de uma maneira inconsistente. Pode ser de uma maneira automática ou a gente faz isso de maneira pensada. E esta defesa, né, que nós sustentamos sobre a cosmovisão, ela é sobre uma constituição, ela fala de uma constituição básica da realidade e que fornece a maneira, o fundamento no qual nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Então, veja que aqui, neste resumo de cosmovisão, nós estamos pegando a maioria dos pontos que nós falamos até agora e apresentando de uma maneira um pouco mais somada e mais clara, e que nos ajuda a lidar com as pessoas que estão à nossa volta. Então, todas as pessoas elas têm uma orientação fundamental do coração, e elas expressam a sua cosmovisão em histórias, em pressupostos, onde elas baseiam a sua própria vida. Esta constituição básica da realidade que a pessoa vê fornece a maneira como ela vive, como ela se move, como ela existe. Então, a partir disso, nós podemos olhar para essas cosmovisões, interpretar essas cosmovisões e dar respostas ao mundo. E aqui há algumas considerações que nós precisamos fazer quando nós estamos falando de cosmovisões. Eu coloquei aqui de considerações finais, até porque o nosso tempo já está chegando aqui ao fim, mas a gente vai caminhar um pouquinho nessas considerações. Então, veja, quando a gente começa a compreender essa cosmovisão, ou o que é essa cosmovisão, ela nos auxilia, e aqui principalmente eu estou dando como exemplo esse conceito do James Sire, ela nos auxilia na maneira como nós lidamos, no trato que nós temos com o nosso próximo. Primeiro, ele nos auxilia a entender que, por vezes, nós estamos lidando com pessoas que são verdadeiros universos de diferença em relação a gente, por assim dizer. Ou seja, pessoas que interpretam, pessoas que lidam com o mundo de maneira totalmente diferente da nossa. Então, nós estamos lidando com pessoas com cosmovisões diferentes. Um dos livros, né, do James Sire, O Universo ao Lado, ele fala das diversas cosmovisões, ou das principais cosmovisões aí, que estão presentes na nossa realidade. Então, ele tem exatamente esse esforço de tentar entender aquelas perguntas. Lembra que a Nancy Pearce colocou? Quem que eu sou? Para onde que eu estou indo? Por que eu posso conhecer as coisas? Perguntas assim que são básicas na vida de alguém, e que muitas vezes as pessoas ou não param para responder, ou têm essas respostas parciais, ou têm essas respostas inconsistentes. Então, nós precisamos entender e olhar com tranquilidade e com amor para pessoas que têm uma lógica de compreensão e que, às vezes, nós estamos brigando para que elas vejam as coisas que, às vezes, elas não conseguem ver pela maneira com a qual elas interpretam o mundo. Então, segundo, isso nos leva a caminhar para uma lógica que é uma lógica muito, muito fundamental do Francis Schaeffer e que nos faz lidar com o outro com mais amor, é que se nós estamos lidando com essas pessoas tão diferentes, às vezes, da gente, nós precisamos entender que essas pessoas, muitas vezes, elas têm perguntas sinceras. E nós estamos, por vezes, faltando em dar respostas sinceras a essas pessoas. Então, perguntas sinceras merecem respostas sinceras. E nós precisamos nos esforçar para lidar e para responder, para lidar com essas questões, para responder essas perguntas, ou aquilo que o apóstolo Pedro diz, né? A dar a razão da nossa fé para todos aqueles que nos arguírem, todos aqueles que pedirem. Terceiro, quando nós aprendemos mais sobre cosmovisão, nós somos capacitados, nós somos impulsionados a conhecer o mundo e as pessoas que estão à nossa volta. E aqui, novamente falando da maneira como a gente lida com os outros,
não com o objetivo de tirar o chão das pessoas, né? De perceber as inconsistências, destruir o pensamento dessas pessoas e deixar essas pessoas sem chão, sem esperança ou algo do tipo. Não. Há uma expressão que o Francis Schaeffer também usa, que é uma expressão que mostra assim uma beleza maior nesse ato. Em vez de tirar o chão, tirar o teto. A gente, isso quer dizer que a gente está preocupado em dar esperança para essas pessoas que muitas vezes estão se esteando, estão caminhando, estão firmes em coisas que não podem sustentar a sua vida. Então, nós vamos lá e abrimos o teto, né? Tiramos o teto para que essas pessoas possam ver a realidade de fato como ela é e, vamos dizer assim, se deslumbrar com as respostas coerentes, e só o cristianismo, como o Gordon Clark destacou isso muito bem, e só o cristianismo pode dar essas respostas realmente coerentes. Só o cristianismo, e que vem dessa revelação do Deus da aliança, pode ser de fato autocoerente. O restante das cosmovisões, elas são respostas falsas ou parcialmente falsas à luz daquilo que é a revelação de Deus. As pessoas estão fundamentando e lidando com o mundo a partir, muitas vezes, de bases e de locais que não podem dar a sustentação devida para ela, e a palavra de Deus é o elemento pelo qual nós precisamos fazer isso, mas quando a gente compreende a cosmovisão da pessoa, nós temos uma capacidade melhor de lidar. Mas o quarto ponto, ele não desconsidera o terceiro, mas nos faz entender que a capacidade que nós precisamos buscar aí para realizar bem esse terceiro ponto, ela é uma capacidade embaixo da autoridade de Deus. Então, quando a gente estuda cosmovisão, nós também somos humilhados. Deus, ele nos humilha neste processo, porque nós somos lembrados que não é a mera argumentação que é capaz realmente de mudar a cosmovisão. Porque lembra, onde é que a cosmovisão nasce? De onde ela vem? Ela vem de um compromisso central do coração. Ela vem de uma direção que é contrária a Deus e uma direção que nós não podemos mudar pela nossa capacidade de argumentação. E que eu quero citar um parágrafo do Sayre, onde ele diz assim: com o locus de uma cosmovisão no coração, nós teremos cuidado para respeitar a profundidade de suas raízes em cada pessoa. Seremos relutantes em pensar que simples argumentos, ou talvez o mais sofisticado dos argumentos, irão desalojar qualquer pressuposição de sua posição operativa na vida de um indivíduo. Estaremos mais desejosos em falar de conversão do que por uma simples mudança de mente ao vermos a mudança de cosmovisão de uma pessoa. Então, às vezes, nós estamos tão preocupados em demolir, por assim dizer, a estrutura apóstata da pessoa, que nós nos esquecemos que se essa prática for uma prática que vem de nós, o máximo que nós podemos fazer é dar para essa pessoa uma estrutura que é um pouco mais próxima da verdade, mas que ainda não é direcionada a Deus, ainda é apóstata, ainda é idólatra. Nós vamos, sei lá, construir uma estrutura um pouco mais rígida, mas que ainda assim não pode sustentar a vida dessa pessoa de fato. Então, ainda é uma estrutura contrária a Deus. Então, nós precisamos falar de conversão como o quê? Como a mudança de fato, né, que pode acontecer. Isso nos humilha, porque nós não somos capazes, né, de entrar no coração de alguém, de transformar, de mudar esse coração, de mudar essa vida, porque só Deus é que pode, de fato, entrar no coração e mudar mais do que a cosmovisão, né, mudar essa direção. E é por isso que eu quero terminar aqui citando aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso número 17,
quando ele está falando sobre as divisões, e ele diz que ele batizou poucas pessoas de lá, porque ele não foi enviado para batizar, mas para pregar o evangelho. E veja como é que ele diz que ele prega o evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Ou seja, não achando que a minha capacidade de argumentação é que vai mudar o coração de vocês. Eu não quero anular a cruz de Cristo, porque apenas a cruz de Cristo é que pode fazer essa transformação, essa mudança de vida, essa mudança de coração. Então, é essa base do apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo que, no capítulo de número 16, vinha de uma defesa da fé lá em Atenas, onde ele usou argumentos daquela época, e quando ele começou a falar sobre o evangelho de fato, sobre a ressurreição de Cristo Jesus, os atenienses, cheios de arrogância, achando que a sua capacidade mental era muito grande, falaram, não, sobre isso nós vamos ouvi-lo outra hora. Mas, ainda assim, sem anular a cruz de Cristo, algumas pessoas chegaram a Deus pela capacidade de Deus de transformar aqueles corações, não pela verborragia de Paulo, que foi interrompido na metade do seu argumento. Então, que nós tenhamos estas compreensões sobre a cosmovisão, e que essa compreensão nos aproxime de Deus, nos afaste do erro e nos faça querer executar aquilo que Deus nos chamou a fazer, pregar o evangelho, saber dar resposta às pessoas que estão à nossa volta, lidar com o mundo da maneira como Deus quer que nós lidemos, seja no nosso chamado para com Deus, para com o próximo, para com a cultura, e que tudo isso renda glória ao nome do nosso Senhor. Ok? Então, agora eu vou pausar a gravação.